Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme o horário que você for ver essa aula. Meu nome é a pastora Vânia e eu vou estar dando agora a segunda aula da capelania. Então vamos estar orando por esta aula, glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir que o Senhor me ajude a dar essa aula, Senhor. Que o Senhor fale através da minha vida e alcance os corações, Senhor. Que mais e mais trabalhadores se levantem para essa obra tão maravilhosa, tão linda que o Senhor colocou, Pai. Para que a gente possa ter estratégias para entrar em todos os lugares, Senhor, que às vezes estão com as portas fechadas, mas através da capelania o teu evangelho tem entrado. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer ainda em cada vida que for assistir essa aula. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, na primeira aula eu falei tudo que é sobre capelania, o que é capelania, o que é um capelão e as leis que apoiam a capelania. Agora eu vou estar falando mais especificamente sobre as diversas capelanias existentes, né? E como a gente leva essas capelanias aos lugares. Glória a Deus. Bom, a capelania, ela começou no coração de uma pessoa que eu amava muito, né? E que hoje não está mais conosco, meu pai. Deus colocou esse amor pelos enfermos na vida do meu pai em mais ou menos 2005, 2004, 2006, né? Então Deus colocou um amor muito forte pelos enfermos. Eu acho que foi mais ou menos em 2005, 2006. E aí Deus usou uma pessoa, né? Um irmão na fé que trouxe para ele sobre a capelania, falou sobre a capelania, né? E foi falando. Esse irmão foi trazendo toda essa coisa que a gente nem conhecia na época, o irmão Epitácio. Ele apresentou a capelania para o meu pai e depois apresentou o Hospital Beneficência Portuguesa. Aí depois meu pai foi para o hospital também, onde ele morava lá na Praia Grande, o Dulce, e foi no Hospital Santa Casa. Pegou o livro que ele ganhou de presente, né, desse irmão, ganhou o livro, e ali ele começou, né? O irmão apresentou, ele foi, aí o irmão ficou um pouquinho com ele, depois foi para outros lugares. E meu pai começou a capelania ali no Hospital Beneficência Portuguesa. Só que naquela época, mais de 20 anos atrás, não se sabia o que era uma capelania. Ninguém sabia que bicho é esse capelania. Todos os cristãos evangélicos faziam obra de evangelização. Então, capelania era algo novo, algo diferente, algo até estranho. E aí meu pai ia de igreja em igreja falar sobre capelania. Aí convidava a mim, né, meu marido, que nós sempre fomos evangelistas, nós já recebemos esse dom de evangelista desde que se convertemos, tanto ele como eu, é um dom que Deus deu para nós, porque Deus manda pregar o evangelho, é uma ordem, é um mandamento, como eu vou falar no curso, mas o dom de evangelização, de falar naturalmente de Jesus, como se você tivesse respirando. É algo assim que a gente fala que é um dom dado por Deus de evangelista, como está lá em 1 Coríntios. Então, esse dom de evangelista, tanto eu como ele tínhamos naturalmente. E aí, desde que a gente começou a namorar, a gente já começou a evangelizar, falava de Jesus, em hospitais não. A gente falava em casa de crianças, nós fomos falar de Jesus em casa de crianças lá na Avenida Pedro Lessa, em Santos. Nós fomos falar, não era na Rangel Pestana, na Casa da Criança. E fomos lá, evangelizamos senhores e senhoras já no asilo. Então a gente sempre motivava a igreja a sair das quatro paredes e ir. Porque a gente aprendeu lá no comecinho, quando nós casamos, na Igreja Batista Memorial, com o pastor José Martins, esse negócio de ir, de missões, a gente ficou naquele impacto missionário há mais de 30 anos atrás, forte no nosso começo de casamento,
que para a glória de Deus fazemos hoje, esse ano de 2026, 39 anos de casados e 40 de relacionamento, né? Que a gente teve um ano de namoro. Então a gente pegou essa bagagem forte de missões, desde aquela época. Então a gente queria falar de Jesus e motivava a igreja, como o pastor Josué Martins motivou na época, a sair das quatro paredes e ir. Então a gente ia para os lugares, e sem saber que os lugares fechados eram capelania. E aí eu sempre envolvida com crianças, porque eu fiz a PEC com 18 anos. E aí meu pai, vamos filha, vamos falar de Jesus ali, vamos falar de Jesus aqui. Aí eu, pai, assim no hospital não dá. Eu gosto de falar de Jesus para as crianças, adolescentes, amigas, pessoas na rua, mas o hospital para mim é difícil, porque eu sou muito emotiva e qualquer coisa eu vou chorar. Então meu pai insistindo, eu falei, não, pai, comigo não. Aí meu marido foi com ele em 2005, 2006, né? Mais especificamente 2007. Ele foi porque meu marido perdeu o emprego na época. E como ele estava parado, e aí ele não, falou pro meu pai, seu X, eu vou, né? E aí ele foi. Meu pai motivou a pastora Cristiane, que também teve um propósito de ir, e foi também com ela, porque ela também tinha feito um voto com Deus, se Deus curasse o seu filho, que estava enfermo no hospital com uma enfermidade muito séria, ela iria fazer essa obra de levar Jesus dentro do hospital. E ela cumpriu. Quando ela ouviu meu pai, quando ela estava numa igreja, meu pai lá em Praia Grande, falando, teve uma oportunidade de falar, ela falou assim, ai, seu X, eu vou com o senhor, eu quero ir. E aí foi ela, meu marido, e aos poucos eles vinham, eu falava, não dá, não quero. Mas Deus sempre quando quer algo especial para a nossa vida, Ele vai nos cercando com amor. Deus não manda assim com, ai, você tem que ir, me obedece, não. Deus vai cercando a gente com amor e nos preparando. E foi assim que Deus foi me preparando, aos pouquinhos. E eu tinha um grupo forte de oração, né, de portas abertas, de mulheres do caminho na época. Fui formando aquele grupo, né, com as irmãs de várias denominações sempre. Nunca era só da minha igreja, era sempre de várias denominações, porque eu e meu marido nunca frisamos uma placa de denominação. Aprendemos isso com o pastor Josué Martins, na Batista Memorial, em que todos os congressos missionários vinham pessoas de diversas denominações lá assistir, diversas pessoas de vários lugares do mundo, então a gente já estava acostumado com as diversas placas. Então a gente, na capelania, a gente fez igual. E também na questão da reunião de oração, eu também fazia igual. Então nós fomos, e eu falei que era Deus preparando as nossas vidas. E aí meu pai deu o livro para o meu marido leu o livro, se aprofundou no termo capelania, e fomos entender tudo isso, né? Que esse termo é muito importante para a gente poder entrar no hospital. Porque se você chega assim para o hospital e fala assim, então, eu gostaria de fazer um trabalho de evangelização com a minha igreja, não posso, o hospital vai barrar. Por quê? Porque lá no hospital é proibido fazer proselitismo, até baseado na lei, que eu falei anteriormente na outra aula. Então, proselitismo não pode, é proibido. E por ser proibido, ele fala assim, não, aqui não, proselitismo não, levar você para a sua religião não, muito obrigado. Até você explicar que não é isso, já era. Então, a capelania entrou como um termo já conhecido há muito tempo, de vários séculos, né? Os militares são capelães, então eles já sabem o que é uma capelania, que os militares também faziam capelania não só na base militar, mas também nos hospitais. Então isso era uma coisa comum em outros países, não na nossa Baixada Santista. Então nós fomos e começamos, e ali fomos engajando, e aí o grupo de irmãs que estava em oração comigo falou assim, então, você conhece alguém que faz trabalho no hospital? Porque o nosso sonho é ir para o hospital. E aí Deus falou, chegou a sua hora. Aí eu só falei assim, Senhor,
em espírito de oração, me capacita. E fui. Eu falei assim, tá bom, vamos sim, queridas. Eu tenho meu pai, que já faz com meu marido no hospital. E aí nós podemos fazer com ele. E quando chegamos lá no hospital, e eu cheguei com as mulheres, acho que eram mais 6 ou 7, meu pai ficou tão feliz e falou assim, filha, como é que você trouxe tanta gente para o hospital? Ai, que bênção! Porque ele chamava e ninguém vinha. Ele chamava e ninguém vinha, porque ninguém entendia o que era isso de fato, né? Então, foi uma benção. Meu pai tinha assim uma dificuldade de comunicar um pouco, né? Ele tinha uma dificuldade de comunicação, na questão de passar o que ele aprendia. Ele sabia passar o evangelho com muito amor e muita alegria, mas a questão de passar assim o que ele aprendia era mais difícil. Então, para ele falar o que era capelania, era mais complicado para ele. Ele só falava que pregava o evangelho e as pessoas não entendiam. E aí, quando nós lemos o livro, aprendemos como é capelania, aí foi uma benção, o negócio deslanchou. E aí as mulheres ficaram maravilhadas de ver os pacientes recebendo Jesus com tanta naturalidade, com tanto amor e como se estivessem num deserto esperando água. E foi assim que nasceu ali. E ali a gente foi moldando. Aí depois as irmãs, como é que faz isso? Vocês sabem? Aqui a gente vê que tem algumas regras no hospital. Como é que se comporta aqui? Vocês poderiam nos ajudar? Nos dar um curso. Bora, bem, vamos planejar um curso. E foi aí que começou o primeiro curso, em 2010, na querida, amada igreja, que hoje eu sou membro de lá com meu marido, da Batista, a primeira Batista de São Vicente, com o pastor Gilberto e a pastora Neuza na época. Então, a mãe do pastor Gilberto já fazia capelania nos presídios. E quando ela soube que nós íamos dar o curso da hospitalar, ela incentivou o filho, o pastor Gilberto, a irmã Marli, que agora já é falecida, já está na glória com muitos frutos. E aí começamos. E começamos a fazer o curso, depois o hospital, vendo o nosso movimento lá dentro, nos convidou a fazer culto com os funcionários no horário do almoço. E aí no horário do almoço, do meio-dia às 2, foi disposto uma sala, e ali a gente fazia um tempo de oração, um tempo de palavra, até entoávamos alguns cânticos, e ali os funcionários recebiam Jesus como Salvador, os funcionários cristãos eram fortalecidos na fé, e foi um momento muito lindo. Eu tenho algumas fotos no meu Facebook da irmã Marli, dessa época tão gostosa que foi no hospital. Então, implementamos as regras, falamos de como se comportar dentro do hospital. E depois do hospital, antes do hospital, eu já estava indo para a Casa Anderson. A capelania mesmo nasceu na Casa Anderson, que são crianças, na época, eram crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Hoje já são jovens lá em São Vicente. Então, nasceu no Dia das Crianças. E aí, depois da Anderson, é que elas quiseram ir para o hospital, aquele grupo de irmãs. Então, Deus vai movendo as águas. Quando Ele quer, Ele te capacita para isso. E te capacita com amor. E esse curso é para capacitar você a estar levando essa salvação maravilhosa para os enfermos, para os que estão lá dentro do hospital, também para as pessoas que estão acompanhando, os familiares, para os profissionais de saúde. Então, Jesus entrando dentro desses lugares. Amém? Esse é o nosso testemunho. A capelania oficialmente nasceu em 2009, onde a gente oficializou com as irmãs que nos acompanharam na Casa Anderson, né, que foi o primeiro Dia das Crianças. Depois fomos para o hospital e nasceu o primeiro curso informal na casa delas e depois formalmente em 2010 na primeira Batista de São Vicente. Glória a Deus. Bom, as diversas capelanias, hoje, eu falo que cada vez mais está nascendo mais e mais capelanias, mais e mais. Então, ela está se expandindo. E hoje, na nossa Baixada Santista, ela se tornou algo tão ouvido, e tão falado, e tão comentado. E agora muitas igrejas estão querendo se envolver.
E a gente louva a Deus por isso. Porque quanto mais irmãos e irmãs na fé se envolverem, mais vidas são alcançadas nas diversas cidades da Baixada e por aí vai, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, para a glória de Deus, né? Bom, as diversas capelanias existentes que nós, né, já catalogamos, né, começando, claro, com a hospitalar, que já atuamos desde 2009 oficialmente e antioficial desde 2006, nós começamos lá. Então já vai para 20 anos de capelania esse ano. Nós atuamos também na capelania hospitalar pediátrica, que é a única que realmente, de fato, é a mais concreta, é na Santa Casa de Santos, porque a Guilherme Álvaro é bem pouquinha, né? É uma ala bem pequenininha, mas na pediátrica da Santa Casa é bem grande. Então, na Beneficência Portuguesa não tem ala pediátrica. Então, a pediátrica é uma bênção, alcançando crianças, seus pais para Cristo. A escolar, a capelania escolar com orfanatos, com creches, com escolas, com universidades. Então, é um leque que amplia, alcançando tanto desde o pequenininho, de 3 aninhos, 4, até o universitário. Então, dá para alcançar muita gente para Cristo. Pessoas especiais, como eu falei, começou na Casa Anderson, né? Então, eu aprendi tudo sobre paralisia cerebral na Casa Anderson, porque eu não conhecia. Eu tive uma prima com paralisia, mas até então eu não entendia a enfermidade dela. Eu sabia que ela tinha sofrido paralisia aos 10 anos de idade, as suas funções motoras começaram a falhar depois de uma febre altíssima. Então essa febre veio com tudo sobre ela, deu convulsões, foi parar no hospital, ficou internada na UTI e ali ela começou a parar de falar, se movimentar direito e as funções dela foram parando. E aí depois eu fui entender mais profundamente sobre a paralisia cerebral, como afeta crianças, às vezes desde o seu nascimento, ou que nem o caso da minha prima, por causa de uma enfermidade séria e grave que afeta o cérebro. E aí a paralisia, ela vai afetando os órgãos, vai afetando os movimentos, a questão motora. Então não é uma questão de, como a gente fala, um autismo, não. Nem a questão também de um retardamento mental, mas sim de paralisia, vai paralisando. Então, quem sofre muito são as mães. Muitos casos de pais que abandonam o lar, né? Os maridos abandonam a sua companheira porque não aceitam, porque fica a mãe se dedicando de maneira mais intensiva a isso. Então, eles acabam abandonando o lar e elas ficam sozinhas. Então, nós temos vários casos de mães que aconteceram isso. Então, realmente foi uma bênção e tem sido uma bênção. E nós atuamos durante 12 anos na Casa Anderson. Só paramos mesmo por causa da pandemia. Acho que um aninho antes a gente foi parando, antes da pandemia. Porque era sempre assim. Nós fazíamos a Páscoa, Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças, datas especiais. E aí fazíamos sempre isso lá na Casa Anderson. Só não fazíamos mais de estarmos lá mensalmente porque não tinha trabalhadores para a seara. Ivane e João é um casal só. Então não dava para atuar na Casa Anderson e no hospital, sabe? Indo sempre lá. É muita coisa. Dando curso, treinamentos. Então é muita coisa. Família que você tem que cuidar, sua vida pessoal, a igreja que você vai. Então é muita coisa. Então, realmente, não conseguimos lidar com tudo. E fora o asilo, também lá de idosos, né? Então, a capelania vai também para pessoas não só com paralisia, mas também os surdos. Você pode fazer com todas as síndromes, né? Surdez, autismo e por aí vai. Então, todas as pessoas que têm uma deficiência, você pode atuar nessa capelania com pessoas especiais. Também asilar, é muito linda essa capelania,
Nós estamos indo para o 3º ano na capelania asilar, é assim, constante, no Lar da Débora. A gente chama Lar da Débora, mas é o Lar Esperança. Então, não, o nome do lar é Débora. Então, a gente já está lá há 3 anos, uma benção. Capelania com pessoas em situação de rua, também atuamos durante muito tempo, em momentos da nossa vida de casados e junto com a igreja. Tem a carcerária ou prisional, tem a cemiterial, vou falar um pouquinho sobre ela, militar, que é a primeira capelania, como eu falei, esportiva, familiar ou comunitária, e a empresarial. Então, essas são as capelanias que nós catalogamos, que veio até nós e vimos todas elas, estudamos sobre um pouquinho sobre cada, mas não atuamos em todas, porque não temos, né? Como? É muita coisa, demanda muito esforço, muita batalha espiritual, que vai ser falada na 3ª aula. Bom, recomendações básicas para todas as capelanias. Fazer o melhor para Deus e para o próximo. Vamos ler isso em Marcos 7, de 35 a 37. Vamos lá. Marcos 7, 35 a 37. Vamos lá? Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Então, fazer o melhor para Deus e para o próximo. Então, Jesus deu exemplo, né? Jesus fazia o melhor dele para o próximo, mas sempre para a glória de Deus, para o Pai, né? Glorificando o Pai. E aqui Jesus, ele fazia de uma maneira muito linda. Ele fala assim, não fale nada para ninguém. Jesus não queria holofote, não queria brilho em cima dele, porque ele sabe que se falasse alguma coisa, o negócio se espalhava e as consequências viriam. Então, Jesus sempre dando exemplo de humildade. Não façam isso. Não façam por vanglória, não façam para se aparecer, porque isso vai reverter não em coisa boa, vai ser ao contrário, vai reverter em coisas ruins para você, né? Foi o caso dos fariseus perseguindo e por aí vai, né? A gente conhece bem a história dos evangelhos e como repercute esse negócio de ficar falando. Então Jesus, não, façam em segredo, que é a melhor coisa que vocês fazem. Jeremias 48:10 fala assim: maldito o que faz a obra com negligência, o trabalho do Senhor. Quer dizer, maldito é uma palavra até pesada, mas assim, não é abençoado. Maldito é o oposto de abençoado. Então, se você faz a obra de qualquer jeito, vou fazer mais um curso, vou fazer mais um não sei o quê, vou aumentar meu currículo, então nem faça, porque não é o propósito. O propósito é te preparar para pregar o evangelho, anunciar o evangelho nesses lugares fechados, que a igreja geralmente não entra, né? Estar disponível para Deus. Tiago 4:7 fala o seguinte: quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu sei fazer o bem, se eu estou aprendendo a fazer o bem através de um curso, se eu estou me preparando para fazer esse bem e não vou fazer esse bem, quer dizer, vou guardar, engavetar tudo que eu aprendi numa gaveta, nós estamos pecando. Então, é melhor nem ter feito. É melhor nem começar. Porque se eu sei fazer o bem e não faço, eu peco. Né? Se eu sei abençoar e não abençoo, eu peco. Né? Então, o Senhor fala para não fazer isso e não cometer esse tipo de pecado. Né? E estar disponível para Deus. Né? Eu já falei. E também fala o seguinte: acreditar na eficácia do trabalho. Salmo 126, 5 a 6, fala sobre isso. Vamos lá ler no Salmo 126. Vamos ler, 5 a 6. E Jesus citou esse salmo, né? Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente,
voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, acreditar na eficácia do trabalho. Temos que crer que o Senhor está na frente. Você não está fazendo algo apenas secular ou social, mas uma obra para Deus. E que Deus vai te capacitar, que Deus vai dar os recursos financeiros. Porque teve casos de muitos alunos que nem dinheiro para condução tinham. Mas Deus foi provendo, e Deus foi provendo, e Deus foi dando. E eles fizeram o trabalho. Muitas pessoas às vezes vêm desempregadas, tipo assim, eu estou com tempo disponível. E aí começam a fazer o trabalho, daqui a pouco já estão trabalhando, porque Deus abençoa. Deus quer apenas um coração disposto, né? Ter ouvido coerente com o ministério. Ter vida coerente com o ministério. Efésios 6, de 4, de 1 a 7. Vamos ler Efésios 6, 4, de 1 a 7. Vamos abrir aqui, já está marcadinho. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e há um Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então aqui o Senhor fala para a gente fazer em amor, em unidade, né? O trabalho de capelania é de 2 em 2, não é carreira solo. Você tem que entender que você vai trabalhar em equipe, que vai ter alguém, né, na liderança dessa equipe, te orientando, te direcionando, te dando uma direção, falando de como você deve proceder dentro do hospital. Então, o Senhor fala para a gente ser humilde, para a gente ser dócil, suportar uns aos outros com amor. Às vezes na equipe alguém ali está cheio de problemas, uma pessoa foi para o trabalho, mas passou algo terrível aquele dia ou dia anterior, está assim, desgastado, e às vezes sem querer solta em você, na sua dupla, né? E aí você fica triste, mas eu não fiz nada, por que essa pessoa está sendo assim tão dura comigo, tão difícil no trabalho hoje? É que às vezes aconteceu alguma coisa com ela e você não está sabendo. Então o Senhor fala para suportar uns aos outros com amor, né? Então, o que você vê na pessoa que ela tá, sabe? Aí fala assim, irmão, vamos parar aqui um pouquinho, vamos orar eu e você, vamos ter um momentinho de oração antes de entrar no próximo quarto, para que a gente possa ir com fé, sabe, com mais intrepidez, com mais ousadia. E aí você ora com aquele irmão, né? Então vocês se fortalecem um ao outro, suportando com amor. Então, porque há um só Senhor e uma só fé. Então a fé é em Jesus Cristo. É um só Senhor, um só Deus, é o nosso Deus que nos ama de tal maneira. Glória a Deus, né? Nós devemos fazer a capelania com amor ágape. Esse amor, se você quer saber o que é o verdadeiro amor ágape, leia 1 Coríntios capítulo 13. Ali fala tudo sobre o amor ágape. Fazer em nome de Jesus e com gratidão, né? A gente falar em nome de Jesus, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Fala em Colossenses 3,7. Para a glória de Deus. Assim que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Então, tudo que nós devemos fazer não é para homens, não é porque meu pastor mandou, ou é porque, sei lá, deu uma vontade, eu sei o que fazer em casa. Não, eu quero fazer para a glória de Deus. Porque Jesus mandou, ide e anunciar o evangelho a toda criatura. É uma ordem, não é, se você tiver vontade, você vai. Não, é ide, é um mandamento que Jesus deixou antes de subir aos céus.
Foi o último mandamento de Jesus. Foi o último e o mais forte. Ide anunciar, ide pregar, ide falar. É um mandamento. E quando você está fazendo isso, você está obedecendo ao Mestre, que nós amamos tanto. Amém? Bom, a capelania hospitalar é quando você entra, né, com um capelão hospitalar, você se torna uma pessoa integrante nessa equipe, que tem várias, assim, é todo mundo coordenado, há uma disciplina lá dentro, há uma ordem. Então você faz parte de uma equipe naquele momento, naquelas horas que você passa lá dentro. Então você não é mais a Vânia, você faz parte de uma capelania, você se torna um capelão lá dentro. É a mesma coisa quando você sai da sua casa e vai fazer qualquer tipo de atividade fora no seu trabalho. Então, quando você sai da sua casa, você não é mais a mãe apenas e a esposa. Quando você entra no seu trabalho, você se torna ali a vendedora, se você trabalha com vendas. Você vai para a escola, você se torna professora. E lá na escola você não é mais a mãe que está lá na casa, a avó, como eu sou. Você agora é a professora. Você agora é a capelã dentro do hospital. Então, você não é mais aquela que vai ser a mãe, a avó. Você se faz parte de uma equipe que tem uma disciplina, que tem uma ordem, né? E aí, é uma pessoa capacitada e sensível às necessidades humanas lá dentro, né? E tem que também ver que nós temos que dar ouvidos, confortar, encorajar, ajudar o enfermo a lutar pela vida, com esperança em Deus e na medicina. Então, a gente tem que entender que não podemos chegar com os nossos conceitos e valores. Ah, eu não acredito em remédios. Ah, eu não acredito em médico, não acredito em nada disso. Aí você começa ali a falar de Jesus, daqui a pouco o paciente vai comentar, ah, não estou crendo muito nesse médico, esse médico não está muito bom, não está me dando medicação muito boa, eu acho que está alguma coisa errada nesse hospital. Aí você vai falar assim, ah, eu concordo. Não é verdade? Eu também não acredito nesse negócio de médico, hospital. Eu sou toda natureba. É tudo medicina alternativa. Então eu tomo não sei o que lá. Aí começa a dar umas receitas para o paciente. Não, não faça isso. Por quê? Porque se ele está dentro do hospital, ele precisa acreditar que no hospital vai ficar tudo bem. Que o médico sabe o que está fazendo com ele. Que o médico realmente está dando as diretrizes certas. Porque se ele começar a desacreditar no que ele está fazendo ali dentro, toda a saúde dele vai ser comprometida. Aí ele vai falar assim, então, entrou uma pessoa aqui falando de Deus, mas também me orientou que esse hospital não é muito bom, que os médicos não são muito bons, que remédio não é muito bom. Imagina o escândalo que vai ser lá dentro. Então, nós temos que realmente falar assim, não, o que o médico está fazendo é correto. E qualquer dúvida que a senhora tenha, pergunte para os seus familiares, tá aqui seus familiares, ou visitantes, procure, orientações se a senhora está com alguma dúvida, porque nem todo mundo é perfeito, mas todo mundo falha e tem seus erros. E se a senhora não está concordando com alguma coisa, pergunte, caso venha a ter esse tipo de conversa, caso venha. Amém? Então, em primeiro lugar, nós devemos oferecer o quê? A salvação. Primeira coisa é a salvação. Falar de Jesus Cristo, E também nós temos que entender que vamos acabar sendo um elo tanto com o paciente, como com as pessoas que estão ali visitando, com os familiares ou quem for que estiver visitando, com as pessoas que são profissionais de saúde ali dentro. Quantos enfermeiros, quantas pessoas, até médicos já pararam a gente no corredor, pediu oração, pediu para orar por eles, e ali a gente apresentou Jesus Cristo, o plano da salvação, e falamos do amor de Deus. Quantas e quantas e quantas vezes aconteceu isso? E vamos agora falar do plano da salvação em si. O plano da salvação, o que é isso, afinal, É a materialização, quer dizer, é a ação de Deus materializada na ação. Então, o plano da salvação consiste em que Jesus Cristo veio ao mundo, para morrer para os nossos pecados, deixou a glória dele, nasceu como um bebê,
E aí cresceu, veio para o ministério depois com 30 anos. E aí veio esse plano maravilhoso que já foi formado antes de nós sermos criados. Esse plano que Deus formou foi antes da nossa criação, né? Então Deus já estabeleceu esse plano, sabendo que o homem já ia pecar antes de criar. Olha o amor de Deus. O amor de Deus é tão infinito por nós que Deus já sabia que a gente ia pecar, Deus já sabia que a gente ia errar o alvo, mas o Senhor falou assim: não, eu vou criar. Eu amo, eu quero o homem, eu quero criá-lo, eu quero ter um relacionamento de amor com o ser humano, eu quero ser pai deles, eu quero ter eles para mim, eu quero ter uma família, né? Então Deus criou a imagem e semelhança. Então Deus já sabendo, já fez um plano, né, com Jesus de salvação. E eu louvo a Deus todos os dias pela salvação de Cristo para mim foi lindo eu conhecer Jesus com 16 anos. Para mim foi algo que impactou a minha vida, mudou a minha vida, nasci de novo. Então, o novo nascimento é o plano da salvação. Esse plano que Deus estabeleceu para o ser humano, que há uma salvação através de Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo. E esse plano Deus estabeleceu antes da criação do mundo. Trazer perdão aos pecados e trazer salvação ao ser humano, esperança, uma nova vida com Cristo, né? E aí, antes de começar tudo, né, eu vou falar um pouquinho agora sobre a capelania hospitalar. Então, a leitura a gente tem que fazer do Salmo 23 antes de qualquer coisa. A gente tem que bater na porta, né? Então, a gente tem que bater na porta, depois esse pode entrar e entra. E aí a gente fala: eu posso fazer uma oração por você? E aí quando a pessoa, às vezes as pessoas falam assim: a oração nunca é demais. E aí a gente começa, entra. Então eu vou ler um salmo. E aí falamos do Salmo 23. Por que o 23? Porque o 23 todo mundo tem esse salmo, né? As pessoas às vezes têm pendurada nas paredes, às vezes tem na Bíblia aberta dentro de casa, mesmo quem não é cristão, né? De outras religiões, tá lá. Então muita gente conhece o Salmo 23. Então quando você começa a falar: o Senhor é meu pastor, eu conheço, esse eu conheço. E aí a pessoa abre um sorriso e já começa a se identificar com você. Então a gente fala que é um salmo de identificação. Fora que é um salmo completo, que fala sobre Jesus Cristo como pastor, que quer cuidar da gente, que quer falar sobre a eternidade no final. Então é um salmo de salvação, que nós podemos implementar e falar de Jesus Cristo, desse plano maravilhoso. Então a gente fala sobre todo o salmo, que Jesus nunca cometeu pecado, que veio e curou enfermos, que nasceu da Virgem Maria, né? E aí depois falamos do seu ministério, que abençoava crianças, curava. Depois falamos da sua traição, né? Através de Judas, né? Do seu discípulo. Falamos do seu sofrimento na cruz, que Jesus morreu pelos pecados, e que depois que ele morreu, puseram no sepulcro, e ao terceiro dia ressuscitou. E depois, no final, falamos sobre João 11, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Os judeus não receberam. Mas no 12 falamos assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E aí fazemos o convite: você gostaria de pedir para Jesus entrar na sua vida como Senhor, Salvador, pastor da sua vida e fazer de você uma nova pessoa? Nós fazemos isso através de uma simples oração. Se você não souber fazer essa oração agora, eu posso fazer por você. Eu faço a oração e você vai repetindo bem devagarinho, falando com Deus, falando para Deus. E aí você vai nascer de novo para o Senhor. Você vai ter uma nova vida com Deus, crendo no que Jesus Cristo fez por você na cruz. E aí a pessoa vai falar sim ou não. A maioria, 99%, fala sim.
porque a gente fala o seguinte, que os pacientes dentro do hospital, eles estão numa condição de Isaías, capítulo 61. Depois você lê os 3 primeiros versículos, que fala que eles estão quebrantados pela enfermidade. Então, eles chegaram numa condição humana tão frágil, tão quebrantada, que eles olham para si próprios, então todo aquele orgulho, aquela vaidade, aquele achômetro que eu sei de tudo, eu tenho minha religião, eu sei, nem vem com o que você está falando, porque eu sei de tudo, cai por terra, e aí a pessoa está com o coração aberto para receber a palavra, a salvação, porque ela não sabe se amanhã ela vai estar viva. Ela quer saber sobre Deus realmente, que tudo que ela aprendeu na vida dela é correto ou não. Se tudo que ela aprendeu, que ela acha sobre Deus é correto ou não. E aí nós falamos de Jesus Cristo e a pessoa recebe como Salvador. E após esse convite, depois que a pessoa orou, nós oramos pela pessoa no final. Oramos para que o Espírito Santo a cele, como a gente vê em Atos dos Apóstolos, que as pessoas ao receberem Jesus depois ia lá e orava para que elas fossem seladas pelo Espírito Santo. E depois anotamos o nome da pessoa, se ela permitir, o telefone para ver se a pessoa já saiu do hospital, se ela quer que encaminhe para alguma igreja, não sei, para algum lugar, se ela quer algum estudo bíblico, que às vezes a pessoa quer, a pessoa tem aquela sede, não ficou só ali no hospital, a pessoa quer continuar. Muitos perguntam, que denominação você é, que igreja você é? E quando elas insistem muito, nós falamos, não, eu sou de tal igreja, esse aqui que está do meu lado é de outra igreja, mas a gente vem aqui para falar de Jesus Cristo. E se você quiser, a gente fala para o paciente, nós indicamos um lugar para você aprender mais sobre a palavra de Deus perto da sua casa. E aí, se a pessoa permitir, nós indicamos, sempre com a permissão do paciente, sempre se o paciente quiser, desejar, nada imposto, nada obrigatório, nada que cause estresse para ele. Eu fiz essa pulseirinha do Salmo 23 para também ajudar nessa questão de pacientes, para reforçar tudo que eu falei na questão de Jesus como pastor, da salvação de Cristo. Então, eu tenho na apostila, ela falando, eu falei etapa por etapa, o que cada bolinha representa, para fixar, né, toda a mensagem da salvação. Então, a pessoa, né, sempre uma mulher que gosta de pulseira, né, recebe essa pulseirinha após a pessoa confessar Jesus Cristo como Salvador. E às vezes eu pego e falo assim, eu posso falar aqui através da pulseirinha? E aí eu vou falando bolinha por bolinha e a pessoa entende o plano da salvação, porque aqui tem o plano da salvação no Salmo 23. E aí a pessoa recebe Jesus como Salvador e eu dou de presente. Então ela fica com um presente, além, né, que é o maior de todos os presentes, que é Jesus Cristo. Então, os cuidados básicos que devemos ter de biossegurança na capelania hospitalar. Então, tem os cuidados bem básicos que deve ter, né? Entendendo que a medicação que eles estão tomando vai alterar o humor, eles estão com dor intensa, então o humor deles vai ficar alterado. Às vezes você bate na porta, a pessoa te trata, não quero, não tô afim, ou a pessoa está sonolenta, está dormindo. Então, não entre se a pessoa estiver dormindo, não entre se a pessoa estiver em procedimento médico, como a gente fala, que às vezes a pessoa está em procedimento médico, tá os enfermeiros lá, tirando, trocando medicação, trocando o paciente, fazendo alguma coisa, não entre, feche a porta, nós voltamos outra hora, né? Então, você faça todo o corredor, aí no fim você volta naquele quarto, caso já tenha acabado o procedimento médico. Então, nós não entramos. Então, como eu falei, bater na porta, falar aquela frase, eu posso orar por você, nós somos da capelania do hospital, queremos fazer uma oração, se vocês permitem, né? Verificar se tem algum aviso na porta de restrição de visita, que às vezes a pessoa não pode ser visitada, porque às vezes a imunidade está tão baixa, que qualquer pessoa que entre vai afetar o paciente.
Então tem que entrar com máscara, tem que entrar com luva, tem que entrar com toda aquela vestimenta, né? Aquele jaleco que é hospitalar mesmo, então todo aquele capote. Não pode. Às vezes você falando com o setor de enfermaria, como a gente fala, ao entrar em cada corredor, nós falamos com a enfermeira geral ali. Quais os quartos estão podendo ser visitados, todos estão liberados. Se tem alguma restrição, e se tiverem restrição, pode entrar, né? Aí entra eu ou meu marido geralmente, né? Ou uma pessoa que já está antiga na capelania. Se pode entrar com toda aquela vestimenta e falar. Se o enfermeiro falar assim, não pode entrar de jeito nenhum, a gente não entra mesmo, nós não entramos. Então, tem aquelas restrições que a gente fala. Glória a Deus. Às vezes vocês podem ouvir algum barulho, porque eu estou fazendo na varanda essa aula, porque eu não estou na minha casa, né? Estou na casa da minha filha. Estou aqui visitando ela já há alguns meses na Espanha, então eu sei que ele acorda e já quer atrás da avó. Ele tem 1 aninho e hoje 1 ano e 3 meses. Então eu falo assim, filha, onde que eu faço a aula? Mãe, faz na varanda. Então eu estou fazendo aula na varanda, né? Então às vezes passa barulhos aqui. Bom, vamos lá. Não pergunte a gravidade do paciente. Você se apresenta ao paciente, fala o seu nome, fala o nome de quem está ao seu lado, né? A pessoa que entrou contigo. Pergunte o nome dele para anotar para a oração. Nós anotamos os nomes dos pacientes para orar por eles depois, caso eles recebam Jesus como Salvador. Ou às vezes eles pedem para orar por eles porque a enfermidade está grave. Então ela está ali. A gente anota até o nome de quem está visitando. Por quê? Porque às vezes as pessoas que estão visitando também recebem Jesus como Salvador. E precisamos orar por essas pessoas. A pessoa que entra com você, que está ao seu lado, um vai falar e o outro vai interceder. Ao interceder, a pessoa não pode interceder com os olhos fechados. E nem falando, nem murmurando, assim, falando baixinho. Não, ela tem que interceder com o pensamento. Sempre olhando, sorrindo, sem que eles percebam que a pessoa está intercedendo. Por quê? Porque senão vai atrapalhar quem está falando. Então, a pessoa que está falando, se tiver alguém intercedendo, falando, vai atrapalhar. Então, em vez de olhar para você, prestar atenção no que você está falando, vai prestar atenção de quem está do teu lado fazendo esse tipo de barulho. Então, quem está do lado só vai interceder para que todo o ambiente espiritual, que tem um ambiente espiritual, né, caia por terra ruim e você possa falar do amor de Cristo livremente. Amém? Não pergunte a gravidade da doença nunca, porque isso pode entristecer o paciente. Não dê nada para o paciente comer, beber, nada, nenhuma balinha. Ai, você não tem uma balinha aí que tá tão amarga a minha boca? Não dê. Não dê água, nada. Por quê? Porque qualquer coisa que você der pode atrapalhar a questão de medicação, a questão de todo o procedimento hospitalar. Não dê nada. Se ele realmente estiver insistindo muito, um momentinho só, vou chamar a enfermeira. Aí chama a enfermeira. Se a pessoa pedir, arruma aqui meu travesseiro, tá caindo. Um momentinho só, vou chamar a enfermeira. Não não arrume a cama do paciente, nem para levantar o paciente, né? Que às vezes tem aquele botão que levanta mais a cama, que abaixa mais a cama. Nada, nada. Por quê? Porque qualquer coisa que aconteça, você vai ser responsável por isso. Tá bom? Então não faça nada. Qualquer coisa, chame a enfermeira. Não apresentar fisionomia triste. Que às vezes você vai entrar no quarto, vai se deparar com situações difíceis. Paciente com a perna amputada, como eu já me deparei. Pessoas que tiveram acidentes, então tá lá toda, sabe, cheia, às vezes com o rosto afundado, ou com um monte de coisa. Então tá com, sabe, um semblante bem machucado. Então aquilo às vezes pode te afetar muito. Se te afetar, você respira fundo, sorri, dá um sorriso e fala assim para a pessoa que está ao teu lado. Eu vou dar uma saidinha, vou beber uma água, dá licença, vou beber uma água, dá uma desculpa
culpa, né? Eu tenho que sair um pouquinho. E aí lá fora, para a pessoa responsável, que sempre tem alguém responsável no corredor, olha, eu não consigo mais, será que tem alguma outra dupla para entrar? Porque me afetou emocionalmente, eu vou chorar, eu não posso chorar na frente do paciente, eu não posso fazer aquela cara, ai, coitado, não, de maneira nenhuma. Você tem que ficar com a fisionomia sempre assim, sabe, tranquila, não dá gargalhada, não, tranquila, com sorriso, né? Assim, normalzinho, tranquilo, olhando para o paciente com amor, mas não pode passar que você está entristecido com aquilo que está acontecendo com o paciente. Bom, fale normalmente, ore normalmente, sem gritar, sem elevar a voz, ou nem fale muito baixinho demais, porque às vezes tem pacientes com problema de audição. Fale no tom normal, né? Como se conversa normalmente com as pessoas. Primeira coisa sempre é o plano da salvação, como nós explicamos com o Salmo 23. E se o paciente for cristão, mesmo que você fale o plano da salvação, não, mas eu realmente já entendo o plano. Porque às vezes tem cristãos que não nasceram de novo. A gente fala que hoje, uns 70% dos cristãos dentro da igreja, até 80%, nunca ouviram sobre o evangelho da salvação, o plano da salvação. Entraram na igreja porque acharam bonita a igreja, porque acharam bonitas músicas, aí começaram a frequentar, mas nunca houve um apelo, nunca houve uma conversão. Tomaram um banho, né, no batismo tomaram um banho e não sabem o que é salvação. Se tornaram religiosos, trocaram de uma religião para o evangélico. Então não sabem o que é salvação. E aí muitos que até se identificam, não, mas eu sou de tal igreja, eu sou tal... Nós falamos da plena salvação, mesmo a pessoa se identificando. Aí se a pessoa fala assim, não, mas eu conheço o plano, eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, para perdoar meus pecados, eu já recebi Jesus como Salvador, já fiz minha confissão de fé. Aí muda a história, você então pode até falar um outro salmo, 121, e aí você pega e ora por aquele paciente para que a fé seja motivada, seja fortalecida por Deus, ora pela enfermidade para que Deus abençoe, faça a vontade dele, né? E fortaleça a fé do paciente sempre, dando aquele ânimo, né? Incentivo que Deus está com ele e tudo vai dar certo. Prioridade ao atendimento dos médicos, eu já falei. Não force a conversão de maneira nenhuma. Se a pessoa não quiser Jesus, não, eu entendi tudo que você falou, mas agora não é o momento, não estou preparado. Você respeita, não force. Nós não podemos causar estresse de maneira nenhuma para o paciente. Se o paciente começar a falar da religião dele, como já teve casos comigo, que ele começaram a falar da sua religião, não fique querendo provar na Bíblia que a religião da pessoa está errada. Não. Ah, então você crê assim? Então tá bom, eu não quero discutir com você, não quero me alongar mais, porque eu tenho até que ir para um outro quarto. Eu penso de uma forma, eu penso que está na Bíblia, né? Eu creio que está na Bíblia. Então, o senhor crê em outra coisa, ou a senhora crê em outra coisa, eu não quero, né, causar nenhum estresse, né? Que Deus te abençoe, e eu vou estar orando por você, e vai embora. Não se alongue, não discuta, não fale de Gênesis, Apocalipse. As visitas têm que ser de 5 a 10 minutos no máximo, para não cansar o paciente, para não estressá-lo. Nós estamos lá para abençoar e não para estressar. E aí, as outras capelanias que nós temos é a infantil, a hospitalar infantil, que é o mesmo procedimento, só que você vai levar, às vezes pode fazer fantoches. Nós podemos fazer na área, assim, onde eles têm a área de lazerzinho deles, um fantoche, pedir direção para as enfermarias, né? Se pode fazer fantoche. Aí, se não puder, você leva materiais sempre visuais, livros, né? Aí você leva livros ali, Bíblia ilustrada. E aí, se o hospital for muito fechado para o evangelho, se você conseguir entrar, você pode levar livros normais de história e ali dentro daquela história você coloca Jesus, como a gente já viu a tia Lu fazer isso em alguns hospitais. Glória a Deus. E as outras capelanias, né, são muitas, como eu já mencionei, com pessoas especiais. Você, em cada lugar que você for, você se identifica como capelão,
fala do trabalho, se pode fazer aqui naquele local. Às vezes, nos hospitais, vai precisar da credencial. Às vezes tem hospital que só pede o diploma, o certificado de conclusão. Tem os que querem a credencial. Cada lugar que você for, eles vão pedir algo, né? E é sempre se dirigindo ali no setor, né, de assistência social. Geralmente no setor de assistência social dos hospitais, né? Escolas é a mesma coisa, você vai ter que falar com a diretoria, você vai lá sempre com sabedoria de Deus, falar assim, olha, então eu faço capelania, explicar um pouquinho, né? Jogar agora, porque as escolas estão muito fechadas para o evangelho, jogar mais para a área social, e da área social você puxa Jesus, e com sabedoria você vai levando Deus para aquelas crianças, para os jovens, nas universidades está uma bênção no Brasil, as pessoas estão entrando com poder nas universidades. Eu estou tão feliz vendo o movimento que está acontecendo. Quer dizer, Jesus está voltando, está às portas. Asilar, como eu falei, já estamos há 3 anos, já batizamos as senhoras ali com aspersão, né? Porque não pode colocá-las dentro da água, né? Então, por aspersão, batizamos elas. Então, é uma benção esse trabalho. Nós ficamos no lugar dos familiares que abandonam eles lá dentro da instituição. Então a gente acaba ficando com uma família deles ali, né? Pessoas em situação de rua, o trabalho em situação de rua, você realmente tem que montar. Não ir de qualquer jeito. Ah, vou dar comida. Tô com vontade de dar comida, tô com pena lá do pessoal da rua, tadinhos, estão com frio, estão com fome, vou levar comida com a minha igreja para a rua. Não, não faça isso. Porque comida eles vão ter. Em todos os lugares vão ter comida, roupa, tudo que eles precisam, eles vão ter nesses lugares. Mas o que eles precisam em primeiro lugar é Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus. Então se prepare em oração, se prepare em jejum, monte uma equipe. Aí você vai para a rua, sabendo que ao estar na rua ali, eu falei que eu estou na varanda, então acontecem certas coisas. Ao estar na rua ali, você vai entender que pessoas vão querer sair da rua e vão querer ir para uma casa de recuperação, porque 90% que está na rua é alcoolizado, está com drogas, e alguns querem sair da rua, alguns querem sair daquela situação. Então você tem que ter isso, já uma casa, para indicar para essas pessoas irem, tanto feminina como masculina. Então você não pode de qualquer jeito. Lembra que Deus fala que nós temos que se preparar para a obra, não devemos trabalhar de qualquer jeito, não sermos negligentes. E quando a pessoa vai à guerra, a pessoa se prepara para essa guerra com sabedoria vinda de Deus. Então se prepare, que você vai entrar numa guerra espiritual, tirando pessoas do reino das trevas e transportando para o reino da luz. Você não vai fazer uma obra social, como algumas religiões fazem, mas você vai levar Jesus Cristo para essas vidas. Tem a carcerária, que também tem uma série de documentação para entrar na carcerária. Você não pode fazer estágio lá, porque você, ao entrar lá, você já tem que estar como uma pessoa integrante de uma equipe. Não pode. Então, você tem que estar integrante já. Você tem que estar lá querendo fazer isso, sabendo que você vai entrar num ambiente, e realmente um ambiente mais pesado espiritualmente, como a gente fala, bem pesado mesmo, que uma irmã sentiu até uma mão enforcando ela, né? Era uma mão espiritual, ao orar ela sentiu essa mão espiritual enforcando ela, e ela teve que repreender em nome de Jesus. Bom, então, a carcerária é assim, tem as regras. Então, você não pode fazer estágio. Você já tem que entrar com o coração disposto a estar naquelas vidas. Nós não aconselhamos moças novinhas irem, por quê? Porque é um ambiente de homens, né? Nem na questão também das crianças, dos pré-adolescentes, crianças não, dos adolescentes, né? Então a gente também a casa de adolescentes também não deve ir, que é aquela prisão também para adolescentes, então você não deve ir. Então a gente não aconselha, a gente aconselha senhores, senhoras a irem, pessoas maduras na fé para fazer o trabalho na capelania carcerária.
Então, tem a Fundação Casa. A Fundação Casa você tem que ir como equipe, né? Uma equipe formada com a Fundação Casa. Então, não faça a obra no impulso, na emoção, mas faça debaixo de muita oração e na direção do Senhor. Tem a capelania militar, onde também você pode entrar nessa capelania convidado pelos militares, se você tem conhecimento com militares. Então, você pode ir na questão dos bombeiros ou na questão de algum quartel. Então, se for convidado como pastor, aí você pode ir. A capelania militar é a única que a gente fala que é remunerada. É, mas isso é muito difícil, tem uma faixa etária, né? Eu acho que até os 50 anos que você pode entrar como capelão militar e ali você fica na glória a Deus. Então, como eu estava falando, a capelania militar tem uma faixa etária para você se tornar um oficial capelão. Então, você entra com uma patente ali. Você vai ser remunerado a um concurso público na questão do capelão militar. Então, há toda uma regra para você ter a remuneração. O resto das capelanias são todas capelanias voluntárias.